Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos vocês, bem-vindos ao nosso canal Estudando Junto, que Deus possa abençoar você. Se você ainda não é inscrito em nosso canal e gosta de assunto de teologia, de Bíblia, interpretação bíblica, fique inscrito aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações para estar atualizado sempre que colocarmos algum conteúdo aqui no YouTube. Hoje nós estaremos falando sobre os artigos em grego, estamos estudando a gramática de Lourenço Estilo Rega e Jonas Beckmann, Noções do Grego Bíblico. Já temos algum conteúdo aqui na internet falando sobre essa gramática, alguns assuntos que a gramática propõe para nós. Eu não sou professor de grego, sou estudante de grego já há alguns meses, algum tempo já. E nessa releitura dessa gramática, ao retornar para essa gramática, nós montamos um grupo de WhatsApp. Se você quiser participar desse grupo de WhatsApp, que se dedica apenas a falar de grego, comenta aí embaixo, deixa o seu número de telefone aí embaixo e nós estaremos adicionando você a esse grupo de WhatsApp. E vamos falar sobre os artigos hoje, tá bom? Veja bem, para que serve o artigo? Entre muitas funções, porque a gramática que nós estamos tendo acesso é uma gramática de nível médio. Gramática avançada que nós temos em português é a gramática de Daniel Wallace. E lá podemos aprofundar o assunto, mas a ideia aqui é falar aquilo que é indispensável, né? Pelo menos o básico a gente aprender. Então, em teoria, o artigo ele serve para identificar e definir. Em grego, nós não temos artigo indefinido. Todos os artigos em grego são definidos. Algumas vezes, o que vai nos dar a ideia de artigo indefinido no grego é o pronome tis ou ti e o numeral eis, Então, esses pronome e o numeral, ele dá a ideia de artigo indefinido em português, para nós, na tradução. Em grego, todos os artigos são definidos. Eles definem, eles identificam. É tão real isso que eu estou falando que às vezes nós não sabemos se o substantivo que segue o artigo, ele é masculino, ele é feminino, ele está no plural, ele está no singular. O que vai nortear o nosso pensamento, muitas vezes, quando a gente não conhece o substantivo, é o artigo. A gente vai olhar para o artigo e vai saber se o substantivo que ele está relacionado é feminino, neutro ou masculino, se é singular ou plural, e o caso desse substantivo. Então, o artigo, ele define para nós, ele identifica para nós esse substantivo. Isso porque o artigo, ele está ligado ao substantivo. Então, neste caso, o substantivo e o artigo, eles têm que concordar em número, gênero e caso, ok? Sobre o caso, nós já falamos em vídeos passados. Eu sugiro, se você ainda não assistiu ou não fixou na sua memória para que servem os casos em grego, volta lá, assiste os 2 vídeos que falamos sobre os casos para que você compreenda melhor a função dos artigos dentro de uma frase, ok? Então vamos lá. Os artigos em grego, nós temos eles no singular, no plural, no gênero masculino, feminino e neutro. Eu coloquei aqui atrás, na lousa, eu até procurei uma forma melhor para colocar isso no vídeo para vocês, mas aí não consegui achar um editor que pudesse escrever perfeitamente uma tabela e ampliá-la no celular, tá bom? Eu edito tudo pelo celular, então me desculpe a precariedade. Assim que as coisas forem melhorando, nós vamos investindo aqui no nosso canal. Então vamos lá. No quadro, você tem os artigos femininos. Então você tem toda essas letras aqui, né? Essa primeira palavra é o artigo, essa segunda palavra é o substantivo. Claro que eu poderia ter pego uma palavra puramente feminina, né? Mas aí nós ainda não estudamos sobre as declinações. Quando nós adentrarmos no assunto das declinações, dos substantivos, né, e as suas declinações, aí os irmãos entenderão melhor. A palavra rodô aqui, ou rodós, ela está sendo usada apenas como um exemplo para clarear um pouco a nossa mente.
Então vamos lá, a leitura dos artigos feminino singular. Ré, tes, tes, te, tem. Se você observar, os artigos aqui eles se repetem. Você tem tes e tes, repetir o genitivo e ablativo. Locativo, instrumental e dativo também se repetem. Olhe lá como eles têm a mesma forma. E o acusativo aqui também, ele tem unir, né? Ele não se repete, tá? Então você tem ré, tes, tes, te, tem. Ré, aqui ele está sozinho, não tem repetição. Genitivo e ablativo se repetem. Locativo, instrumental e dativo se repetem. E acusativo não tem repetição. O vocativo nós não temos. Como é que funciona na frase? Aqui eu tenho o nominativo, o substantivo que vai seguir também é nominativo, feminino, singular. Ok? E assim nos demais casos. Nominativo, ré, rodós, quer dizer o caminho. Tes, rodul, do caminho. Tes, rodul, do caminho. Te, rodó, no caminho. Te, rodó, pelo caminho. Te, rodó, ao caminho. Ten, rodom, a caminho. Rodé, quer dizer caminho. Então você tem aqui o artigo nominativo, ele vai indicar o artigo o. No genitivo, tes vai indicar o artigo do, né? Do caminho. Locativo, no caminho. Tes em ablativo, do caminho. Locativo, te, no. Instrumental, te, pelo. Dativo, te, ao. Acusativo, tem, a. Vocativo, não temos artigo, tá? Então, ré, rodós, o caminho. Tes, rodu, do caminho. Ablativo, tes, rodu, de novo, do caminho. Locativo, te, rodó, no caminho. Instrumental, te, rodó, pelo caminho. Dativo, te, rodó, ao caminho. Tem, rodom, a caminho. Rodé, caminho. Os casos vão determinar também se é do caminho ou no caminho. Então, quando estamos falando de algo locativo, que indica uma localização, no caminho, né? A forma é a mesma. Locativo, instrumental e dativo é a mesma. O que vai mudar é o sentido da tradução, né? Se é o dativo vai apontar para mim o objeto indireto. Então, ao caminho, né? Então, mostrando aí como eles se ligam. O caso se liga com o artigo. Aqui também, em plural, no plural nós temos rai, rodói, tom, rodom, tais, rodóis, tas, rodus. Não temos artigo no vocativo, olha lá, vocativo, não temos artigo, rodói. A tradução ficaria rai, rodói, os caminhos, tom, rodom, dos caminhos, tom, rodom, dos caminhos novamente. Anderson, por que dos caminhos e dos caminhos aqui? O genitivo tem sentido de posse. Então, as pedras são dos caminhos, com sentido de posse. Ou as pedras são dos caminhos, com sentido de algo que veio dos caminhos, né? Que foi tirado da estrada. Então, com sentido de desinência. Locativo, nos caminhos, né? Tais, rodóis, nos caminhos. Instrumental, tais, rodóis,
pelos caminhos. Dativo, tais, rodóis, aos caminhos. Tas, rodus, é acusativo, os caminhos. Vocativo não temos artigo. Rodói, caminhos, né? Rodói com sentido de exclamação, né? Com sentido de exclamação ou de invocação, ok? Uma pausa agora no vídeo, vamos para os artigos masculinos. Agora, artigos masculino singular e artigo masculino plural. Nós temos os 8 casos, os artigos, o substantivo, tá? Então vamos lá. Logos, a palavra, nominativo. Genitivo, tu, logo, da palavra. Ablativo, tu, logo, da palavra. Instrumental, to, logo, pela palavra. Locativo, to, logo, na palavra. Dativo, to, logo, a palavra. Acusativo, tom, logon, a palavra. Vocativo, não temos artigo. Logé, palavra. Se os irmãos observarem, no masculino também temos repetições. Genitivo e ablativo, instrumental, locativo e dativo também se repetem a forma. Acusativo finalizamos com ni. No feminino também, o acusativo finalizamos com ni. Enquanto que no masculino, exceto o nominativo, todos têm o tal. O feminino, tirando o nominativo, todos eles também têm o tal. E o ni está presente em todos os demais, né? A pior é isso que você deve observar. O plural, ele também tem as suas repetições. Por que eu falo das repetições sempre? Para facilitar na sua memorização. Genitivo e ablativo são iguais. Instrumental, locativo e dativo também são iguais. Acusativo, eu troco o iota pelo y. Tá? No plural se lê nominativo, roi, logoi, as palavras. Genitivo, tom, logon, das palavras. Ablativo, tom, logon, das palavras. Instrumental, tos, logóis, pelas palavras. Locativo, tos, logóis, nas palavras. Percebe? Locativo é uma posição, um local. Então, nas palavras. Dativo, tos, logóis, as palavras. E acusativo, tus, logos, as palavras. Vocativo, não temos artigo. Logói, palavra. Ou palavras, perdão. Logói. Para que o vídeo não fique muito grande, eu estarei gravando um outro vídeo sobre os artigos neutros. Copia em seu caderno. Eu queria até dar uma dica para os irmãos. Não reparem a sujeira das minhas mãos, é por conta do trabalho, tá? Eu tenho um caderninho aqui, pequenininho, uma caderneta, na verdade. Cabe uma palma da mão, cabe no bolso. Então, o que é que eu faço? Eu escrevo nas folhas da caderneta os artigos. Ao longo do dia eu olho os artigos, viro o caderno, a folha, procuro uma folha em branco e tento lembrar daquilo que eu coloquei aqui. Faço as correções e faço isso 2, 3, 4 vezes ao longo do dia. Isso vai facilitar a sua memorização, ok? Forte abraço, fiquem todos com Deus. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, comenta se ficou alguma dúvida, se você gostou da aula. Escreve aí se você quer participar do grupo de WhatsApp, nós inserimos você lá, ok? Também temos um Pix aqui para ajudar na melhoria do canal. Graças a Deus, a um irmão doou o celular, e aí eu consigo fazer uma edição, né? Outro irmão doou um quadro melhor, então, graças a Deus, as pessoas estão ajudando. Qualquer valor, qualquer ajuda é bem-vinda nesse canal. Deus abençoe a todos vocês, fiquem todos com Deus.